Oi, estrelas do conhecimento, venha cá que hoje a aula vai começar. Pode acreditar, não é matéria brava, nem coisa do outro mundo. É só um papo maneiro sobre um tema profundo. Se querem saber sobre controle biológico, meu bem, vai ser divertido, pode confiar em mim também. Com rimas e versos, no estilo nordestino. Vamos aprender juntos, num clima bem genuíno. Então não percam tempo, venha logo conferir. A videoaula vai rolar e a diversão vai se abrir. É conhecimento na veia, de um jeito bem legal. Essa aula educativa que é para todo mundo afinal. Aperte o play, se prepare para se encantar com esta aula sensacional que está para começar. Controle biológico é o tema, não perca essa chance! Vamos nessa, meu dilema! Estrelas do saber, é hora de dançar! Na ciranda do aprendizado, todos alavancar! E aí, maluco? Tá ligado nessa mosca do chifre que tá tirando a paz do gado? Tô ligado, velho, tô ligado! Essa mosca dos chifres é tipo um pesadelo pros boizinhos! Mas saca só, já ouviu falar no controle biológico? Controle biológico? Tô ligado não, explica aí, meu chapa. É o seguinte, mano, no controle biológico, a gente usa os inimigos natural da mosca do chifre para dar um jeito nela, sem ficar apelando pras químicas. Beleza, mas que inimigos são esses? Tipo, tem uns parasitas massa que são predadores naturais das larvas dessas moscas. Eles entram na parada e acabam com o rolê delas. Ah, entendi. É tipo chamar a rapaziada para dar um chega pra lá na mosca dos chifres. Legal. Exato, irmão. E o bom é que não prejudica o meio ambiente, nem o gado, sacou? É um esquema, mas na moral. Que parada maneira, meu! Vamos divulgar isso aí pro pessoal, para o gado ficar sossegado? É isso aí, meu parceiro! Bora passar essa ideia para frente e dar um jeito nessa mosca do chifre de um jeito que todo mundo curte! Mas é, gente, nós estamos falando da mosca do chifre, um exemplo de como a natureza pode controlar aí as paradas chatas. Quando um bicho de fora é colocado numa região nova, pode causar muita confusão, porque não tem ninguém para brigar com ele. Aí ele começa a se reproduzir loucamente. Isso rolou aqui no Brasil com a mosca dos chifres, que perturbou pra caramba os criadores de gado. Essa mosca é meio metida a besta, sacou? Pica o gado e faz eles sofrerem, o que acaba prejudicando a produção de carne e leite, sacou? Ela ganhou esse nome porque lá na Europa gostava de ficar nas bases do chifre dos bichos, mas aqui ela pica o corpo inteiro dos gados. A mosca dos chifres veio da África, passou pela Europa e chegou aos Estados Unidos antes de dar um rolê pela América do Sul. No Brasil, ela apareceu em Roraima, lá por 1978, e hoje está por todo canto. Isso acontece porque ela adora viajar junto com os bois ou em caminhões de transporte de gado. Antes, a gente estava usando veneno para se livrar dessas moscas, mas isso deixava resíduos na carne e no leite e ainda fazia mal pro ambiente, sacou? Agora estamos tentando algo mais natureza, sabe? Que é soltar os inimigos aí naturais dela para poder segurar a onda e não deixar a população dela explodir e multiplicar. É tipo chamar a rapaziada certa para acabar com a festa da mosca, sacou? Ah, você quer saber como esse controle biológico funciona, não é mesmo? Eu vou explicar como o controle biológico funciona e vou usar um exemplo. Ó, quando a mosca dos chifres está na época de fazer mais mosquinhas, as mamães moscas botam seus ovos no cocô do gado. E aí, as larvinhas delas crescem lá no cocô do gado. Lá em 1989, lá em Campo Grande, o pessoal do Centro Nacional de Gado de Corte resolveu importar os besouros, chamado rola-bosta, da África. Esses besouros são malucos, sabe? Eles comem o cocô do gado e bebem o líquido do cocô. Sério, é nojento, eu sei. Mas o lance é que eles param o ciclo da mosca dos chifres
porque as larvas dela não conseguem se desenvolver mais, sacou? Além disso, esses besouros ainda melhoram a terra, jogando nitrogênio nela quando enterram o cocô. Mas tinha um problema, os besouros são meio sensíveis, sabe? A uns remédios aí que os criadores dão para os bois, para poder tratar algumas doenças. Se tiver resíduos desse remédio no cocô aí, os besouros acabavam morrendo. Mas aí vem um remédio que faz o trabalho direito, trata os parasitas do gado, sem machucar os besouros. A Embrapa Cerrado, junto com essa empresa aí do remédio, começou a explicar para os criadores como soltar os besouros no pasto. E deu certo, os resultados são massa. Quem usa os besouros da Embrapa consegue gastar bem menos com remédio e veneno, economizando uns 50%. É um jeito mais maneiro de dar um jeito nas moscas dos chifres e ainda ajudar a terra. Vou listar os motivos pelos quais uma espécie não nativa, quando introduzida em uma região, pode se transformar em praga. Motivo número 1. Ausência de predadores naturais. Muitas vezes, as espécies não nativas não têm inimigos naturais na nova região, o que permite que sua população cresça descontroladamente. Número 2. Adaptação favorável. Essas espécies podem encontrar um ambiente semelhante aí ao seu de origem, o que facilita a sua adaptação e reprodução. Número 3, recursos abundantes. A falta de competição por recursos como comida e espaço pode permitir que a espécie não nativa prospere. 4. Ciclo reprodutivo rápido. Se a espécie tiver um ciclo reprodutivo rápido, ela pode se reproduzir em grande quantidade em pouco tempo. Número 5. Falta de doenças ou parasitas. A ausência de doenças ou parasitas que normalmente limitariam sua população pode contribuir para a explosão de sua população, tá ligado? Número 6, interrupção do equilíbrio ecológico, meu irmão. A introdução, meu irmão, de uma espécie não nativa pode desequilibrar o ecossistema local, afetando negativamente outras espécies e a biodiversidade. Número 7, uso de recursos humanos. Algumas espécies não nativas se beneficiam da atividade humana, sacou? Como o transporte de mercadoria em navios ou o cultivo de plantas exóticas. Número 8. Resistência a controles tradicionais. Algumas espécies não nativas podem ser resistentes aos métodos de controle tradicionais, como pesticidas. E número 9. Falta de coevolução. Coevolução, a ausência de um histórico de coevolução com outras espécies na região pode tornar a espécie não nativa mais eficaz na competição por recurso. E número 10, finalizando, mudanças climáticas. As mudanças nas condições climáticas podem criar ambientes mais favoráveis para espécies não nativas invasoras, ok? Pois é, isso aí o lance. Esses fatores podem contribuir, minha gente amiga, para a transformação de espécies não nativas em pragas que representam sérios desafios para o ambiente local e a economia também. Outra questão que eu vou lançar: o que significa a expressão controle biológico? Controle biológico é uma estratégia de gestão de pragas que envolve o uso de organismos vivos como predadores, parasitas, patógenos ou competidores para controlar a população de pragas aí que prejudicam as plantas, os animais ou os ecossistemas, sacou? A ideia é utilizar esses organismos vivos para reduzir a densidade ou os danos causados pelas pragas de forma natural e sustentável, sem recorrer a produtos químicos, sacou? E em outras palavras, o controle biológico é como chamar os inimigos naturais das pragas para ajudar a manter seu número sob controle, criando um equilíbrio no ecossistema. Isso é feito de forma seletiva, visando proteger cultivos agrícolas, florestas ou animais, sem prejudicar o meio ambiente ou a saúde humana.
É uma abordagem ecologicamente amigável para lidar com problemas causados por pragas. E tem mais uma questão muito interessante: em que consiste o controle biológico da mosca dos chifres desenvolvido pela Embrapa? Pois é, minha gente amiga, o controle biológico da mosca dos chifres desenvolvido pela Embrapa envolve a introdução de um inimigo natural da mosca, o besouro rola-bosta. O nome científico dele é esse aqui, ó, na área onde o gado está pastando. Então introduz esse besouro na área onde o gado está pastando. O besouro rola-bosta é originário da África e se alimenta de esterco do gado, especialmente do líquido presente nesse material. Tem gosto para tudo, tem gosto para tudo. Fazer o quê? O processo consiste em alguns passos. Primeiro, introdução dos besouros. Jogou os besouros lá. Os besouros rola-bosta são criados em laboratório e depois liberados nos pastos onde o gado pasta. Esses besouros se alimentam do esterco do gado, incluindo os ovos e as larvas das moscas dos chifres que estão no esterco. Segundo, interferência no ciclo da mosca. Ao se alimentarem do esterco, os besouros eliminam os ovos e as larvas, certo, da mosca dos chifres, interrompendo o seu ciclo de reprodução. Isso aí impede que a população da mosca cresça descontroladamente, sacou? Terceiro, melhoria do solo. Além de controlar a mosca dos chifres, os besouros rola-bosta contribuem para a melhoria do solo, pois ao enterrar o esterco, enriquece o solo com nitrogênio, o que pode beneficiar o crescimento das pastagens. Número 4, uso de biocida compatível. Para evitar que os besouros sejam prejudicados por produtos químicos usados no gado, é necessário utilizar um biocida específico que trate as doenças dos animais sem afetar os besouros. Essa abordagem de controle biológico é ecologicamente sustentável e tem se mostrado eficaz na redução da população das moscas dos chifres, além de contribuir para a diminuição dos custos de criadores de gado, já que reduz a necessidade de medicamentos e inseticidas. É uma maneira mais natural e econômica de lidar com esse problema, certo? Quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: compare os métodos biológicos e não biológicos. É o uso de inseticidas, o não biológico, no controle de praga, para comparar os dois, apresentando as vantagens e desvantagens de cada um. Bem, vou comparar os métodos biológicos e não biológicos, especificamente o uso de inseticidas no controle de pragas, destacando suas vantagens e desvantagens. Método não biológico, que é aquele que a gente usa inseticida. Quais são as vantagens? Vou citar 4 vantagens. Primeiro, eficiência imediata. Eficiência imediata. Os inseticidas são muitas vezes eficazes rapidamente, controlando pragas de forma imediata. Segundo, ampla disponibilidade. Os inseticidas comerciais estão amplamente disponíveis no mercado, facilitando o acesso para os agricultores e controladores de pragas. Terceiro, controle de uma variedade de pragas. Os inseticidas podem ser projetados para combater uma ampla gama de pragas diferentes, ok? Quarto, manuseio relativamente fácil. O uso de inseticidas pode ser relativamente simples, não exigindo treinamento especializado, ok? E quais são as desvantagens? Vou citar 3 desvantagens. Resistência. O uso frequente de inseticidas pode levar ao desenvolvimento de resistência nas pragas alvo, tornando os inseticidas menos eficazes com o tempo. Segundo, toxicidade para o meio ambiente. Inseticidas químicos podem ter efeitos negativos no meio ambiente, afetando não apenas praga, mas também organismos não alvo, polinizadores e a qualidade da água. Terceiro, risco para a saúde humana.
o manuseio inadequado de inseticidas pode representar riscos para a saúde humana, especialmente para trabalhadores agrícolas. Agora, o método biológico, onde a gente usa o controle biológico. Vantagens, vou citar 3 vantagens. Sustentabilidade ambiental. O controle biológico é ambientalmente sustentável, pois utilizam organismos vivos que não prejudicam o meio ambiente, certo? Outra vantagem, redução de resíduos. Não deixa resíduos químicos em produtos agrícolas, tornando-os mais seguros para o consumo humano. Outra vantagem é menor risco de resistência. As pragas têm menor probabilidade de desenvolver resistência a inimigos naturais, ok? E as desvantagens do controle biológico. Quais são as desvantagens do controle biológico? Primeiro, eficácia mais lenta. O controle biológico, minha gente amiga, pode levar mais tempo para mostrar resultados eficazes em comparação com o uso de inseticidas. Segundo, dependência de condições ambientais. A eficácia do controle biológico pode depender das condições climáticas e do ambiente local. Terceiro, requer conhecimento específico. A implementação bem-sucedida do controle biológico requer conhecimento especializado sobre as espécies envolvidas. Em resumo, o uso de inseticidas no controle de pragas oferece uma solução rápida e amplamente disponível, mas apresenta desvantagens significativas relacionadas à resistência, toxicidade ambiental e risco à saúde humana. Por outro lado, o controle biológico é ecologicamente sustentável e seguro para a saúde humana, pode ser mais lento e exigir um entendimento mais profundo do ecossistema local. A escolha entre esses métodos depende das circunstâncias específicas e das metas de controle de pragas, ok? Vamos concluir esta aula com uma pequena poesia sobre este conteúdo para você entender de uma forma ainda mais rápida e mais fácil. No sertão do Brasil, um dilema a enfrentar. Pragas e pragas que não param de chegar. Mas na luta, um herói deu as caras no cenário. Controle biológico, nosso herói extraordinário. No campo, nas matas, nas plantações, a esvoaçar, as pragas incansáveis queriam nos dominar. Mas eis que surge uma ideia revolucionária. Usar a natureza como aliada, que coisa necessária. No lugar dos venenos que tanto mal pode causar, besouros predadores começam a trabalhar, controlando as pragas de maneira natural, no ecossistema, um equilíbrio fenomenal. O rola-bosta é o herói, do campo um aliado, comendo cocô e larvas, eles têm sido estimados, impedindo as moscas dos chifres de proliferar, e o gado agradece, pode enfim descansar. No controle biológico, a natureza é nossa guia. Respeitando o ambiente, encontramos a via para proteger a terra, o gado e a lavoura. É um caminho sábio, como nossa professora. Então, no cordel da vida, a lição está gravada. Controle biológico é a escolha acertada, protegendo o que é nosso de forma consciente. No sertão do Brasil, é um legado excelente da Top News, educação no Brasil. Prof. Dai Bioverso, faça parte deste universo. Beijo, tchau, tchau, até a próxima aula. Galera, pra quem não conhece aí, um besourinho rola bosta. Tá cheio aqui no meu quintal, ó. Tá cheio. Olha lá. Muito maneiro, cara. Agora pra onde ele vai levando eu não sei. Ó, tem outra aqui, ó. Ó, tem outra aqui que tá se virando nos 30 pra ver se levanta aquilo ali, ó.
tamanho eu acho que isso aí, se eu não me engano, é uma ração de cachorro ou de gato. E ele tá levando, ó. Tem outra aqui, ó. Cadê? Ah, ele se escondeu porque ele viu o movimento. Você já viu um besouro rola-bosta? Sabe quais são as diferenças entre os besouros? Como eles se orientam? Descubra estas curiosidades, e outras como por que o nome de besouro rola-bosta. Vamos lhe apresentar 10 curiosidades neste vídeo sobre o besouro rola-bosta que você não pode deixar de assistir. Apesar de tão pequeno, ele é bem interessante, e tem grande serventia para o ecossistema, e na natureza onde eles vivem. Primeiro, de onde são? Devido à ausência de ossos, escaravelhos raramente aparecem no registro fóssil. Mas sabemos que os besouros existiam cerca de 30 milhões de anos atrás, porque os paleontólogos encontraram bolas de esterco fossilizadas do tamanho de bolas de tênis desde então. Assim, os besouros pré-históricos eram considerados insetos gigantes e coletavam os excrementos da megafauna sul-americana, tatus do tamanho de carros, preguiças mais altas que as casas modernas e um tipo especial de herbívoro de pescoço comprido chamado macroxenia. Segunda. Onde moram? Existem muitos escaravelhos em todos os continentes, exceto na Antártida, e eles vivem em habitats de florestas úmidas a desertos secos. Terceira. O que o besouro rola-bosta realmente come? Os besouros não comem nenhum excremento porque preferem os restos de herbívoros ou onívoros. A propósito, eles geralmente não bebem nem comem nada, pois as fezes fornecem todos os nutrientes de que precisam para sobreviver. No entanto, alguns besouros se alimentam de cogumelos, frutas e folhas podres. Eles não são os insetos mais perigosos do mundo, mas os besouros rola-bosta são tão competitivos que são muito sensíveis ao descarte de alimentos frescos. Ao contrário do que dizem, eles não comem estrume cru. Em vez disso, eles peneiram e comem nutrientes não digeridos. Quarta. Quais são os tipos de besouro rola-bosta? Os escaravelhos são divididos em 3 categorias: rolos, escavadores e moradores. Roladores rolam o esterco em bolas para comer cru, e os escavadores são como máquinas de escavação que enterram o esterco, e os aldeões, que são os moradores, simplesmente vivem neles. Quinta. Como são as reproduções deles? Se você vir 2 besouros rolando uma massa de fezes juntos, geralmente é o macho e a fêmea, preparando a bola da ninhada para colocar seus ovos. Quando encontram terreno macio, enterram a bola no chão e acasalam. Depois, os besouros fêmeas põem ovos em áreas específicas na bola de esterco, garantindo que as larvas tenham comida quando eclodirem. Sexta. E o ambiente? Quais as importâncias para os escaravelhos? Os escaravelhos são muito afetados por fatores ambientais. Dessa forma, mesmo que algumas pessoas os odeiam, eles desempenham um papel muito importante na agricultura e nas florestas tropicais, porque melhoram a fertilidade do solo e ajudam na reciclagem enterrando e consumindo esterco. Os besouros também ajudam a dispersar sementes no esterco animal. Eles podem ajudar a construir o solo e alterar a textura das partículas do solo, aumentando a porosidade e distribuindo micro-organismos. Além disso, eles podem ser introduzidos em fazendas e pastagens e funcionam como controle natural de pragas na vida cotidiana. Finalmente, os escaravelhos podem se alimentar de esterco de vaca, e decompô-lo antes que os parasitas possam se multiplicar no esterco, e espalhar qualquer doença. Sétima. Comportamento ao clima e orientação. Você pode ver um escaravelho rastejando em sua bola de esterco por vários motivos. Uma delas é que seus pés ficam quentes ao caminhar em terreno quente, então eles sobem para resfriá-los. E o mais interessante é que, o besouro sobe mais alto e pode até usar a galáxia para encontrar o caminho de casa. É interessante, não é? Oitava. Quais são as diferenças de cores deles? Existem cerca de 5.000 espécies de besouros no mundo, 700 das quais podem ser encontradas no Brasil. Na verdade, sua cor varia de espécie para espécie. Por exemplo,
Em países tropicais, os besouros são mais coloridos. Nas Américas, eles são principalmente pretos ou castanhos escuros. Nona. E a comunicação? Como a maioria dos besouros, os besouros rola-bosta se comunicam com produtos químicos. Os machos usam o cheiro das fêmeas para localizá-las. Eles têm visão limitada, o que os torna dependentes do olfato e do som em alguns casos. Além disso, eles costumam raspar suas peças bucais ou esfregar as pernas contra o corpo para fazer barulho. Escaravelhos que vivem em tambores de madeira morta se comunicam uns com os outros vibrando. 10ª. Qual é o ciclo de vida de um escaravelho? Finalmente, como todos os besouros passam por 4 estágios de desenvolvimento de metamorfose completa: ovo, larva, pupa e adulto. Assim, eles geralmente colocam seus ovos no chão, no esterco ou em outros materiais em decomposição, incluindo carniça. Em muitas espécies, as larvas se alimentam de raízes de plantas, embora algumas se alimentam diretamente de esterco ou carniça. Em áreas com climas frios de inverno, as larvas normalmente se movem mais fundo no solo para sobreviver a temperaturas congelantes. E assim como as cigarras, eles então emergem como adultos no início do verão.